Numa tentativa de assalto, Luiz, uma pessoa tentou atropelar esse criminoso e acabou assassinada. Mais um caso, né? Bom dia. Bom dia, Lupato. Bom dia, Sabino, e Bom para dia, toda a Luiz. nossa audiência. Mais um caso de latrocínio, o roubo que resulta na morte. Neste caso que a gente vai contar hoje, o roubo aconteceu com uma pessoa e a morte aconteceu com outra, com o Jefferson Dias Aguiar, que faleceu ontem e será velado nesta quinta-feira em Itapecerica da Serra. O caso aconteceu no Butantã, depois que o Jefferson, que estava em um veículo com um colega de trabalho, presenciou um assalto contra uma mulher. Os criminosos eram dois que estavam ambos em duas motos diferentes, assaltaram essa mulher e tentaram fugir. O Jefferson pegou o carro, passou por cima de um dos motociclistas, tentou fazer com que ele parasse, que freasse ele, mas no momento que ele atinge o motociclista, o criminoso até cai no chão, mas o radiador do carro estoura e o carro fica parado. O criminoso então consegue se levantar, aponta a arma para o Jefferson, que estava dirigindo o veículo, e dá 3 tiros, um deles na nuca. O Jefferson até recebe um atendimento, mas não consegue sobreviver, faleceu, então será velado amanhã mais um desses casos de latrocínio no estado de São Paulo. Nos 2 primeiros meses do ano, foram 28 crimes deste tipo, 18 no mês de janeiro e 10 no mês de fevereiro, um pouco acima da média registrada nos últimos 2 anos, de 13,5 latrocínios a cada mês. Agora são 14 por mês, somados janeiro e fevereiro. A média anual costuma ficar neste número, em 13,5, 13,6. A Secretaria de Segurança de São Paulo até emitiu um comunicado há alguns dias, no final do mês, alegando que o mês de fevereiro, com 10 latrocínios, foi o menor nas últimas 2 décadas, por ter sido 10, mas janeiro foram 18. E agora, no começo do mês de abril, a gente já tem mais um. Então o número ainda é muito alto. Essa presença do crime, não só do roubo, que já é gravíssimo, mas também o latrocínio que termina na morte de um cidadão inocente na capital paulista e também no estado de São Paulo. Não é o único caso desse crime que aconteceu no mês de abril. Ontem, inclusive, outro crime semelhante aconteceu na cidade de São Paulo. Não acabou em latrocínio, mas também uma pessoa, ao presenciar um roubo, jogou o carro para cima do criminoso. Um deles conseguiu fugir, um dos criminosos, e o outro, que foi atingido pelo veículo, foi preso. Então, 2 casos semelhantes, mas com desfechos diferentes na cidade de São Paulo. Esse no Butantã, infelizmente, mais um latrocínio. A gente vem noticiando aqui quase diariamente no Manhã Bandeirantes crimes como esse de formas variadas, às vezes em motocicletas, às vezes com ciclistas. Um crime bárbaro acontecendo com muita frequência, Lupato Sabino. A vítima, o motorista do carro, ele presenciou o assalto que estava sendo feito por um motociclista. Ele perseguiu o motociclista e, ao virar a esquina, ele pegou em cheio o motociclista, que cai no chão. Mas ele não estava numa velocidade muito alta e o motorista da moto, né, o motociclista, levanta rapidamente e puxa o revólver e atira no motorista. A gente não pode revidar, a gente não pode ter esse tipo de atitude. Mas o desespero é absoluto, absoluto na cidade de São Paulo. A gente não aguenta mais, esse é o fato. A gente não aguenta mais e tenta usar a arma que a gente tem na mão, que às vezes é o nosso carro, para se livrar desses bandidos. Olha, infelizmente a gente está dando uma notícia por dia. É uma notícia por dia aqui de latrocínio. De latrocínio, de morte, de homicídio. Uma notícia por dia. A gente não pode continuar dessa forma. A gente precisa de uma mobilização. E eu diria que essa mobilização tem que juntar os 3 governos, municipal, estadual e principalmente o federal. E no federal, os 3 poderes, o legislativo, o judiciário e o executivo. A gente entrevistou semana passada aqui o Mário Sarrubo, o secretário nacional de Segurança Pública, que prometia aí um projeto de lei para aumentar a penas de alguns crimes, inclusive o crime de receptação. É alguma coisa? Mas não é suficiente. Algumas atitudes mais duras precisam ser tomadas, porque a gente não quer mais noticiar esse tipo de coisa aqui. Agora, Sabino, muito impressiona esse dado divulgado pelo governo de São Paulo de que nós tivemos em fevereiro o menor número de latrocínios da história
Sendo que, como você acabou de comentar, Mas então os bandidos estão fazendo assessoria de imprensa, né? Porque a gente noticia todos os dias aqui. ó, segundo o governo, 10 pessoas perderam a vida em assaltos em fevereiro agora de 2025. 6 vítimas a menos se a gente comparar com o mesmo período do ano passado. Na capital paulista, o número se manteve. 5 latrocínios no comparativo anual entre fevereiro de 2024 e fevereiro de 25. Os 5 ganharam grande repercussão, então, né? Porque pelo menos 5 em fevereiro desse ano nós noticiamos aqui. O número geralmente gira em torno desses casos. A gente pega 2023, foram 12 latrocínios em janeiro, 11 em fevereiro. Em 2024, 17 em janeiro, 16 em fevereiro. O que chama muito atenção é que em janeiro deste ano, 2025, foram 18. Um número muito grande. E em fevereiro foram 10. A secretaria fala que é menos, mas assim, é um pouco menos, né? Pode ser o menor nos últimos 25 anos, mas mesmo assim são 10 pessoas que perdem a vida em um assalto. E a gente chama atenção aqui para esses casos, porque é sempre um crime. Todos os crimes são evitáveis, se a gente pode colocar assim, mas nesse caso, principalmente, né? Um roubo que a gente já viu várias vezes. Um roubo de corrente, um roubo de celular, um roubo de relógio, e depois o criminoso dispara, mesmo que não haja a reação da pessoa que sofreu esse assalto. Isso que a gente tem visto bastante, porque muitos latrocínios acontecem quando o criminoso percebe uma reação, percebe uma agressão, não que justifique, mas nesse ano a gente tem visto muitos crimes feitos por pessoas até de maneira gratuita, digamos assim. Mesmo sem necessidade, a pessoa ali paralisada, às vezes jogada no chão, e o criminoso vai lá e atira, mais de um disparo. O caso do ciclista Vitor Exato. Medrado não dão nem tempo dele tentar reagir, né? Ele nem Na entendeu o hora que que ele aconteceu. olha, ele já toma um tiro. Ó, pode me criticar aqui, tô pouco me lixando, mas eu vou assumir minha posição. Que pena que o carro pegou tão de leve no motociclista. Que pena, né? Que pena. E aí deu essa oportunidade para a reação dele. Infelizmente, foi isso que aconteceu, porque senão estava vivo o motorista do carro, estava morto o motociclista que puxou o revólver e matou o rapaz do carro. Agora, em meio a essa